Boa noite, queridos. Aqui é o pastor Rildo. Quero compartilhar um texto com você que está em Juízes capítulo 17. Juízes capítulo 17. Esse capítulo 17 é um parênteses na história de Israel. A Bíblia diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Então é um período de anarquia, onde as pessoas estavam tomando decisões, principalmente com relação ao culto, com relação a Deus. E Mica, nessa situação, ele desesperado, talvez perdido, sem base, sem ensinamento, ele constrói uma religião para si. O que eu observo no capítulo 17 é que esse evangelho eu posso chamar de o evangelho de Mica. E neste evangelho de Mica, eu posso identificar algumas características que nós temos a condição de fazer um paralelo entre o evangelho de Mica e o evangelho de hoje, se nós não estamos vivendo este evangelho de Mica. Mica, ele tem na sua casa, primeiro ele constrói ídolos para si, né? Ele faz terafins, ele consagra, e ele também consagra o seu filho como sacerdote. Mas ele faz outra coisa, ele aproveita o momento que um levita está procurando um lugar para se estabelecer, e a Bíblia diz que ele chama esse levita, faz uma proposta para ele, e consagra esse levita como sacerdote, e no final do capítulo 17, versículo 13, ele diz assim: eu sei que o Senhor me fará bem. Observe as palavras de Mica. Quais são as características deste evangelho de Mica que nós estamos chamando agora? Primeiro, é o evangelho sincretista. O que é sincretismo religioso? É aquele evangelho que eu creio em Jesus, ou seja, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu também creio nos ídolos. Observe, queridos irmãos, amigos, você que é líder, que o sincretismo religioso, ele está dentro das nossas igrejas. Ele está inserido na vida de muitos líderes que estão pregando o evangelho. Sincretismo religioso é tudo aquilo que vem em paralelo, né, que caminha junto com a fé em Cristo. Ou seja, eu creio em Jesus, mas eu também creio no galho de arruda. Eu creio em Jesus, mas eu também creio no sal grosso. Eu creio em Jesus, mas eu também creio nas imagens. Eu creio em Jesus, mas eu também creio no galinho de Israel, no lenço ungido, não é? Que eu ganhei de algumas personalidades famosas que você acha que tem mais poder do que aqueles que não são renomados, não é verdade? Então o sincretismo religioso é uma característica do evangelho de Mica que também faz parte da igreja dos nossos dias. A outra característica deste evangelho de Mica é um evangelho utilitarista. É aquele evangelho que eu faço para receber. Ou seja, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso me entregar a Jesus, porque eu sei que Jesus vai me dar muitas coisas, muitos bens, ele vai transformar não só a minha vida, mas ele também vai me encher de bens materiais e de riqueza. Eu não estou dizendo que Jesus não faz isso, que também isso não é bíblico, que a prosperidade não é bíblica, ela também é bíblica, mas o meu coração não pode estar nessas coisas. As pessoas estão buscando os bens materiais, elas estão querendo resolver os seus problemas financeiros através de Cristo, através de Jesus, e isso não é verdade. O evangelho que a gente observa na história da igreja, desde Atos, desde a história da igreja, desde da história bíblica do povo de Israel, é um evangelho que o povo passa pelo deserto, é um evangelho que o povo sofre, que os profetas sofrem, que os profetas morrem, que os discípulos também morrem por causa desse evangelho. É um evangelho que era morar nas cavernas, né? Era o evangelho do tempo ali, da igreja primitiva, era ser perseguida. Então eu não vejo este evangelho, meus queridos. E isso é muito forte, porque na verdade isso tem causado uma frustração muito grande na vida daqueles que servem a Deus. Quando as pessoas estão servindo a Jesus, elas
estão servindo a Cristo e elas olham ao seu redor e elas não vê as coisas materiais, ou seja, os bens materiais, elas ficam frustradas e elas ficam até pensando se elas não estão prosperando nessa vida, ou seja, não estão comprando carro novo, não têm uma casa nova, se elas estão em pecado, ou se elas não servem a esse Deus que as pessoas estão pregando. Que evangelho é esse? Não é? Então, os líderes também, eles também começam a ter crises, porque se a minha igreja não prosperar, não construir, se eu não for um líder que anda num carro bom, se eu não for um líder que visto roupas boas, que ostento, não é verdade? É o que nós temos visto. Eu também me sinto um pregador fracassado, um pastor fracassado, um líder fracassado. E esse é o evangelho também de Mica. Mica diz: agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um sacerdote na minha casa. Ele também tem um sacerdote, ele tem os ídolos, e ele também tem esse desejo de receber algo em troca. Nesse evangelho de Mica também, esse rapaz, ele é comprado, literalmente comprado. Então, agora comprado, né, ele tinha que agradar, ele tinha que abençoar a casa do seu senhor, a casa de quem o sustentava. E no evangelho de Mica, uma das características eu preciso abençoar, eu preciso fazer com que as pessoas ouçam uma palavra que elas querem ouvir. Elas não podem chegar na igreja e ouvir aquilo que Deus quer falar a elas. Ou seja, a mensagem precisa sempre agradar o coração das pessoas. É o evangelho que agrada, não mais um evangelho que fala contra o pecado, que confronta, que exorta, não é? Então eu estou sempre vivendo, pregando de maneira amordaçada. Quando Deus me impulsiona ou me leva a pregar uma palavra que eu sei que vai confrontar aqueles que estão me ouvindo, eu fico pensando, eu não posso fazer isso. Então isso é uma pressão na vida dos pastores, dos líderes, e eles estão pregando um evangelho que agrada as pessoas, não um evangelho que agrada a Deus. Meus queridos, o evangelho de Mica precisa ser banido das nossas igrejas. O evangelho de Mica precisa ser banido das nossas vidas. Nós servimos a um único Deus, a Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é suficiente na minha vida. Nos momentos alegres, nos momentos difíceis, Jesus sempre é suficiente. E Ele sempre será suficiente para mim e para você. Deus abençoe a sua vida. Não viva esse evangelho, se liberte. Viva para Deus, somente para Ele. Viva somente para Cristo. Deixe Jesus entrar na sua vida, mudar a sua história, e Ele será o seu único Senhor. E Ele abençoará grandemente você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí dias maravilhosos diante do Senhor. Amém. Um beijão no coração